Então, bom dia, pessoal, novamente, né, quem foi entrando aí depois. Hoje, dia 12 de dezembro, a gente está tendo o nosso último encontro aqui do Cine Gestalt de 2025, então está sendo esse encontro aí de fechamento, né, do ano. E com esse encontro hoje a gente vai olhar para o filme Um Sonho de Liberdade sobre a ótica da psicologia da Gestalt. Nós já estamos aí no 7º encontro de uma série de encontros sobre as bases da Gestalt terapia. Então, a gente já passou pelas bases filosóficas e hoje é o nosso último encontro que a gente vai falar das bases teóricas, né? E, para quem não me conhece, mas acho que todo mundo conhece aqui, eu sou a psicóloga Débora Carvalho. Passou. Bom, eu gosto sempre de fazer uma apresentação, né, sobre mim, mas uma coisa que eu acho muito interessante aqui no Cine Gestalt é que toda vez que eu me apresento tem alguma coisa diferente que eu coloco, alguma coisa que eu me atualizei, então isso é muito interessante ver como que a gente se atualiza com o tempo, né? Então, uma parte de mim, que é a parte profissional, né, é que eu sou psicóloga clínica há 3 anos, então me formei em psicologia no final de 2022, né? Somando com a faculdade, aí eu posso dizer 8 anos, né, de psicologia. E estou atualmente me especializando em Gestalt terapia pelo ITGT, que é o Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt terapia aqui da minha cidade de Goiânia, né? Então, estou fazendo especialização lá. E, atualmente, eu tenho experiência no atendimento individual com jovens adultos, então, esse é meu público principal. Já atendi também adolescentes, mas, querendo ou não, meu foco principal são jovens adultos. E, mais recentemente, a partir de agosto desse ano, eu fui me descobrindo como psicóloga de grupos. Então, atualmente, eu tenho um grupo terapêutico para mães, e aí são todas mães de bebês, e a gente desenvolve um trabalho muito bacana com as mães. E também tenho 2 grupos terapêuticos para psicólogas. Então, um grupo terapêutico focado ali em questões das dificuldades enquanto profissional, então um grupo voltado para isso. E tenho gostado muito, né? São experiências que eu tenho gostado muito de vivenciar. Então, recentemente, essa é a novidade que entrou aqui na minha parte profissional, né? E sou a criadora desse projeto aqui do Cine Gestalt, buscando trazer conhecimento sobre a psicologia, mas principalmente sobre a Gestalt terapia, sobre essa abordagem, de uma forma que seja acessível, através dos filmes, que ajuda a gente ali a se aproximar do entendimento da teoria na prática, né? Então, busquei criar esse projeto com esse intuito de facilitar o entendimento, né, sobre esses conceitos da Gestalt que são tão complexos, né. E uma outra parte de mim, tudo isso, gente, que eu já trouxe minha apresentação dessa forma, porque tudo isso já fala de psicologia da Gestalt, né, então, falei da minha parte profissional, mas falando aqui de outras partes de mim também, uma parte de mim é que eu sou humana, eu tenho emoções, eu tenho dificuldades, eu tenho vulnerabilidades. Eu acho interessante trazer isso, porque tem pessoas que, por exemplo, só me acompanham pelo Instagram, e aí, às vezes, vai me conhecer em algum outro contexto, né? E aí fala assim, nossa, é tão bom ver que você é de verdade. Ver que, tipo assim, você não é só, tipo assim, um personagem ali no Instagram, nossa, não, você é assim mesmo, você é dessa forma. Então, às vezes, são coisas assim que, às vezes, a gente cria ali uma imagem, sabe, nas redes sociais, de só o eu profissional, só essa pessoa intelectual, que tem conhecimento, que está ali para falar de coisas complexas e difíceis, mas não, eu sou uma pessoa. Assim como meus pacientes que têm suas dificuldades, seus desafios, eu também tenho. Eu também tenho meus desafios e tudo isso faz parte de mim, né? Eu me tornar psicóloga não anula essa outra parte da minha vida, né? E outras coisas também sobre mim é que eu sou filha, né? Sou filha dos meus pais, coloquei uma foto ali no cantinho, tem meu pai e minha mãe. Também sou irmã, né? Tenho meu irmão, Glauco Júnior, minha cunhada também, Isabela. Eu sou esposa, então sou casada, já vai fazer quase 4 anos que sou casada. Recentemente me descobri mãe, então
Estou gestante, para quem não sabe, estou esperando uma menininha. Então, estou aí vivendo também a maternidade. E também sou amiga, sou muitas outras coisas, né? Então, tudo isso faz parte de quem eu sou, né? Tudo isso faz parte do que compõe a Débora, né? E, bom, vamos então começar a falar da teoria, né? Eu trouxe esse slide, sim, para a gente visualizar tudo isso que eu já falei, que hoje é o nosso último encontro, o encontro de fechamento sobre as bases da Gestalt terapia. E aí, a gente estudou as bases filosóficas, que é a fenomenologia, o humanismo, o existencialismo dialógico. Então, isso é o que fundamenta a Gestalt terapia filosoficamente. E a gente também estudou as bases teóricas da teoria de campo e da teoria organísmica. Hoje, a gente vai estar vendo sobre a psicologia da Gestalt. Então, tudo isso é a Gestalt terapia, né? Eu até coloquei assim, Gestalt terapia pegando um pouquinho de cada cor, porque é isso, né? Se a gente olhar cada conceito separadamente, não é a Gestalt terapia. A gente precisa olhar para esse conjunto, para esse todo, para a gente entender o que é essa abordagem. Então, a Gestalt terapia ele é o conjunto de todas essas bases filosóficas e teóricas. E aí já vou trazer até uma diferenciação, que eu lembro de ter essa diferenciação até na faculdade. Eu aprendi, conheci a Gestalt terapia através da Isadora Samarit, que eu já falo, toda vez acho que eu falo alguma coisa dela, porque foi ela que me apresentou a Gestalt terapia. E aí eu lembro dela trazer essa diferença, que às vezes pode confundir. Qual que é a diferença de psicologia da Gestalt e Gestalt terapia? É a mesma coisa? São diferentes? O que tem de diferente nessas duas nomenclaturas, né? A psicologia da Gestalt é uma corrente da psicologia que surgiu no início do século XX. Então, ela ali é realmente uma base teórica que a gente tem ali, que ela é isolada, sozinha. Então, se você estudar psicologia da Gestalt, você vai estudar coisas muito diferentes. Você vai estudar ali uma corrente da psicologia, até os autores que eu vou trazer ali no próximo slide explicando para vocês, que são os autores que criaram ali a psicologia da Gestalt. Já a Gestalt terapia é uma abordagem psicoterapêutica. Então, ela tem aqui o foco de falar dessa questão realmente de condução de atendimento, de prática clínica, de atendimentos psicoterápicos, e ela tem uma parte que se fundamenta nos princípios da psicologia da Gestalt. Então, a psicologia da Gestalt, ela é uma parte da Gestalt terapia, né? Então, ela complementa ali o que realmente compõe o que a gente chama de Gestalt terapia. Até por isso, né, uma coisa que a Isadora falava muito para mim é que as pessoas falam, os alunos, né, quando estão no acadêmico, estão ali tentando se descobrir, às vezes, com a abordagem essa, fala, eu sou da comportamental, eu sou da Gestalt. E ela falava assim, gente, não faz sentido nenhum a gente falar só eu sou da Gestalt, a palavra solta Gestalt. Porque Gestalt, se a gente for olhar a tradução dela literal, é forma, é configuração. Então, não faz sentido falar eu sou forma, configuração. Falar assim isoladamente não tem sentido, né? Então, quando a gente fala de abordagem, ou a gente fala abordagem gestáltica, ou a gente fala gestalt terapia. Aí a gente está falando realmente aqui dessa abordagem psicológica, né? Mas, trazendo essa citação, né, do Jorge Ponciano Ribeiro, que acho que dá para entender um pouco melhor essa diferença, né? A psicologia da Gestalt ela foi iniciada por Wertheimer, juntamente com Kuller e Kafka, que se dedicou, sobretudo, ao estudo da percepção, da aprendizagem e solução de problemas. Contemporaneamente, Kurt Lewin com a teoria de campo, Kurt Goldenstein com a teoria holística, perfizeram o quadro científico do que o Peirce se utilizou para ampliar a psicologia da Gestalt, criando a Gestalt terapia. Então, o Jorge Ponciano Ribeiro ele está explicando aqui como é que foi essa construção, né? A psicologia da Gestalt, ela foi se complementando, o Peirce ele foi complementando ali junto com outras bases teóricas, a teoria de campo, a teoria holística, a teoria organísmica, né? E tudo isso foi compondo ali
a base teórica da Gestalt terapia, né? Então, tudo isso foi se complementando, né? Até falou muito da Gestalt como a coxa de retalhos, que foi ali pegando partes de cada teoria e criando uma coisa nova, que é a Gestalt terapia. Então, nesse sentido, é aí que surge a Gestalt terapia com Peirce, certo? Antes de ir para o próximo slide, ficou claro para vocês essa diferença? Como é que vocês estão aí captando tudo isso? Tudo certo, Jussara? Ótimo. Então, vamos seguir. Então, vou trazer aqui um breve resumo do filme, mas primeiro quero saber se vocês conseguiram assistir, ou se já tinham assistido antes. Oi, Débora. Oi, bom dia. Bom dia a todas. Gostei muito do filme, não havia assistido, não. Ah, E gostei bastante, foi muito bom. Nossa, maravilhoso o filme. fiquei feliz que você gostou. A Salma falou que já assistiu várias vezes, a Jussara já tinha assistido antes. Esse é um filme que eu também já assisti muitas vezes. Gosto muito dele. Bom, Queria ter assistido de novo, mas não consegui, mas eu lembro dele. sim. E eu fiquei tentando justamente pegar essa questão da psicologia, né, da Gestalt, e ficar entendendo ali no filme. Foi bastante interessante. Já foi assistindo com esse olhar, né, Rosanita? Bom, vou trazer então, aqui um breve resumo, mas que bom que vocês conseguiram assistir. Eu já conheci um filme antes, né? Um filme mais antigo, né? Esse filme tem como personagem principal o Andy. Ele era um banqueiro condenado, que foi condenado injustamente à prisão perpétua por um duplo homicídio em 1946. Então, ele estava sendo acusado, né, de assassinato, tanto da esposa como do amante, e aí ele foi preso injustamente, né, acharam que ele que tinha cometido esse crime, e aí ele vai para a prisão, e todo o contexto no filme passa nessa prisão, né, que em meio à brutalidade da prisão de Changsha, forma uma forte amizade com o Red, então o Red aqui que foi interpretado pelo Morgan Freeman, né, e o Andy utiliza da sua inteligência para sobreviver, para ganhar favores, para ajudar outros presos e secretamente planeja sua fuga, mantendo viva a esperança de redenção e liberdade ao longo de décadas, né? Então, não tem nem como a gente conversar aqui no Cine Gestalt sem já dar os spoilers para quem não assistiu o filme, mas quem não assistiu, vale muito a pena assistir, né? É um filme muito bom. E que esse título é um sonho de liberdade, diz da trajetória ali do próprio Andy, que ele está ali preso injustamente e buscando sair, buscando formas de sair desse lugar. Então, o filme gira em torno disso, a gente só consegue compreender isso melhor no final, quando ele realmente sai, né? Mas que tudo ali tinha com esse objetivo dele sair desse lugar. Bom, então vou trazendo aqui para vocês alguns conceitos da psicologia da Gestalt. Eu não trouxe todos, porque são muitos, mas eu trouxe, assim, conceitos principais que eu acho que dá para a gente dialogar. Vou trazendo os conceitos e trazendo coisas do filme para a gente conversar, tá bom? Mas se vocês forem lembrando aí de outras cenas, outras partes, ou até coisas da clínica que vocês acham que complementam, vocês podem ficar à vontade para a gente conversar, tá bom? Então, o primeiro conceito que eu queria conversar com vocês é sobre o conceito de todo e parte. Segundo essa citação da Frazão da Fukumitsu, as referências vou colocar para vocês lá no final, de quais livros que eu busquei essas referências, mas ela fala, né, a Frazão que escreveu esse capítulo, ela fala que uma gestalt, ou uma configuração, não se reduz à simples soma de partes, nem mesmo à justa posição sobre elas. Se qualquer parte da configuração for alterada, teremos uma configuração diferente. E aqui é um texto que ela traz, é um capítulo que ela traz, que ela enfatiza algo que algumas vezes a gente fala essa fala
essa frase, né, errada. Essa frase que é bem conhecida da Gestalt terapia. Algumas vezes as pessoas falam, o todo é maior que a soma das partes. Mas, como Gestalt terapeutas, a gente não entende que o todo é maior, a gente entende que o todo ele é diferente. Ele cria uma coisa que é diferente. Trouxe até um exemplo aqui, bolo de cenoura. Como que a gente pode entender isso nesse exemplo do bolo de cenoura? Se a gente pega ali os ingredientes que faz ali uma receita do bolo de cenoura, tem o ovo, tem a farinha, tem o leite, tem a cenoura, tem o fermento. Essas coisas isoladas, elas são partes. Se a gente deixa elas ali, juntas ali, próximas, elas continuam sendo partes, não fazem nenhum sentido. Mas à medida que elas se misturam, né, que cria-se ali uma massa, aí a gente tem ali uma configuração nova, que é o bolo. Não necessariamente esse bolo ele é maior do que esses ingredientes, quer dizer que ele é diferente. Quer dizer que a junção dessas partes criou uma coisa nova, criou uma configuração nova ali que a gente chama de bolo. Então, o bolo, ele tem essas partes, né, que eu falei para vocês, os ingredientes que compõem esse bolo. Mas não necessariamente ele é maior. Então, o todo, ele é diferente da soma de suas partes. E aí, sobre o filme, né, como a gente já pode olhar para esses conceitos de todo e parte. O Andy, nosso personagem principal, ele é um todo. Ele é um todo que tem as suas partes, que tem as suas complexidades. Então, ele é um banqueiro, ele tem os seus interesses que ele vai mostrando ali ao longo do filme, ele tem habilidades ali de esculpir, de fazer peças ali com pedras. Ele é um homem estudado, ele é um homem inteligente, que tem noção de contabilidade. Ele também é amigo, né? Ele desenvolveu essa amizade com o Red. Então, ele tem muitas características, né, que tem ali, são suas partes, e que o todo compõe ali o Andy, né? Quando eu trouxe a minha apresentação, também eu quis trazer esse conceito de todo e de parte, né? Então, eu trouxe ali minhas características, parte de mim, parte da minha vida profissional, parte da minha vida pessoal, que o conjunto disso forma eu, né? E vocês também, né? Vocês são todo, né? Cada pessoa é um todo, e vocês têm essas partes, que são singularidades e particularidades de cada um. Mas, ao mesmo tempo que eu sou todo, eu também posso ser parte. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. No filme, a gente tem um exemplo da prisão, né? O que é a prisão? Simplesmente muro? Simplesmente uma estrutura? Não, é composto ali de pessoas. Então, tem os prisioneiros, tem os guardas, tem o diretor. Essas são partes ali da prisão e o todo se torna ali aquela penitenciária, aquela prisão, né? E a gente pode olhar aqui para o próprio nosso contexto aqui do Cine Gestalt como um todo. Então, o Cine Gestalt é um todo, e ele é composto de partes que são pessoas, né? Então, a Rosanita é uma parte, a Salma, a Jussara, a Adélia, a Alicia, a Fátima, Maria Vilma, a Patrícia, a Nília, a Márcia, todas vocês que estão aqui são partes, né? E que juntas aqui a gente forma o Cine Gestalt, que é um todo. Então, ao mesmo tempo que a gente é todo, a gente é parte, então tudo isso depende da forma como a gente está olhando, né? Qual ponto de vista que a gente está olhando. Até aqui, esse conceito de todo e parte, tudo certo? Ótimo. Então, o outro conceito da psicologia da Gestalt é de figura e fundo. A nossa percepção se organiza pelo princípio de figura e fundo. Percebemos totalidades e, dependendo das circunstâncias, algo se caracteriza. Algo se destaca, torna-se proeminente, fica em primeiro plano e figura, enquanto o restante permanece em segundo plano. Então, a figura e fundo é justamente algo que se destaca, algo ali que está em evidência, e outras coisas ali ficam num segundo plano, né? Figura e fundo é bem esse conceito que a gente pode entender. Mas trouxe aqui alguns exemplos para a gente conseguir entender melhor esses conceitos na prática, né?
Primeira coisa, quero ouvir de vocês, dessa imagem aqui que eu peguei. O que para vocês é figura nessa imagem? Para mim é a árvore, e o macaco e um leão, né? Um tigre, sei lá. Para mim, é a árvore. A árvore. Ótimo. Quem mais? Se quiserem, pode mandar no chat também. Bom dia, povo. Para variar, minha internet está ruim. Vocês vão custar carregar a minha câmera, né? Oscila, né? Aquela pegadinha sempre que a gente tem, né? Inicialmente eu bati o olho, vi a árvore e os pássaros, né? Depois, obviamente, os animais. E embaixo ainda arrisco, né? Que pode ter alguma coisa nessa raiz, que pode ser um bicho ali, entendeu? Então, é aquela coisa, né? Seguro e fundo, né? Bem oscilante. Sim. Ótimo. Obrigada, Délia. O pessoal está falando aqui. Uma leão, uma leoa, inicialmente a árvore, os animais, ou tigre, não está bem definido, né? Dá para saber certinho o que é por essa imagem. Seria os animais fundo, para a Márcia. Ótimo. Então, é interessante isso, né? Que cada um tem uma percepção diferente, isso é interessante. Talvez para alguns o que chamou atenção primeiro foi a árvore, talvez para outra pessoa foi os animais, mas que tudo isso diz de figura, o que é figura para cada um, né? Então, a figura que é uma figura para mim pode ser diferente da figura de outra pessoa, né? Mas que uma mesma imagem compõe tantas coisas, então, mesmo que eu olhe aqui só a árvore, existe um fundo com muitas complexidades. Tem aqui o que eu acho, né, que é um gorila, aqui que a gente não sabe se é uma leoa, se é um tigre, tem uns pássaros aqui em cima, aqui embaixo me parece que é um desenho de alguns peixes, não sei, mas parece que também tem alguns animais marinhos aqui embaixo. Então, quando a gente vai olhar, existe uma outra complexidade nessa figura, né? Existe a figura, mas existe também o fundo. E toda vez que a gente direciona o nosso olhar para uma outra figura, igual quando eu olho os pássaros lá no céu, aí a outra parte se torna fundo, né? Então, figura é aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente está observando, né? Sobre o filme, a gente pode ver vários exemplos de figura e fundo, que é algo muito dinâmico, né, que a gente pode perceber, mas trouxe aqui um exemplo, né, para a gente se lembrar. A fuga do Andy, né, quando tem aquela cena de... A Márcia comentou aqui. Mar, peixes, animais, a árvore, depois os passos da árvore, é tudo isso, né, Márcia? Dá para a gente perceber muitas coisas. Quando tem aquela cena, né, de eles estarem ali na contagem dos prisioneiros, e aí tá faltando ali um prisioneiro, que era justamente a cela do Andy, e aí tem toda aquela preocupação de o que está acontecendo, onde é que está esse prisioneiro, os amigos estavam preocupados, porque até acharam que ele queria se fazer mal, que ele queria se machucar de alguma forma. E aí, quando, né, o diretor ele vai lá inspecionar a cela, vê que ele não está lá, aquilo é a figura, né? Quando ele descobre, inclusive, que tinha ali um túnel cavado, até o momento é aquilo, tipo assim, o que aconteceu? E aí, só no final do filme, a gente vai entender o que era esse fundo, porque a fuga é só uma parte, né? Só uma figura que a gente olha. Mas tem toda uma complexidade do que foi essa fuga do Andy. Então, a gente percebe que foi anos de planejamento e de estratégia para ele executar essa fuga. Então, não foi algo rápido, né? Ele teve que pensar e planejar como é que isso ia fazer. Teve elementos ali que compõem esse fundo quando a gente vai olhando. Então, tem a questão do cartaz. Então, quando ele viu ali uma possibilidade, né, dele cavar esse túnel, ele tinha que esconder de alguma forma. Então, ele pedia ali o cartaz para o amigo, que a gente nem sabia até o momento para que era aquilo, né? Então, o cartaz já compunha esse plano. O uso dos correios para criar uma nova pessoa. Então, como ele conhecia o sistema, ele tinha esse acesso, né? O diretor liberou ele mandar cartas para o correio, ele foi usando
do que ele tinha ali de possibilidade para planejar e estruturar essa fuga. No finalzinho, a gente vê ali ele pegando o terno, pegando o sapato, tudo isso era o que ele estava ali arquitetando para ser a sua fuga, né? Então, tudo isso estava no fundo, que a gente só toma consciência também depois, mas que fazia ali parte de todo esse contexto, né? E na psicoterapia não é diferente, né? Quando o paciente ele traz ali para a gente uma figura, seja qual for, seja luto, seja um término de relacionamento, seja emprego, qualquer aspecto que ele traz, ele tem uma complexidade, tem ali um fundo que a gente também precisa observar, né? Então, nunca é uma coisa só, nunca é só essa figura, né? Igual eu mostrei a árvore, nunca é só a árvore. Tem outras coisas ali que a gente precisa olhar. Então, na psicoterapia, a gente também tem esse olhar de olhar para a figura, né, que emerge ali no contexto terapêutico, mas também compreender esse fundo, né? Qual que é o fundo que está sustentando, inclusive, essa imagem. Então, a gente precisa compreender isso na psicoterapia. E um outro ponto também importante da gente lembrar é que as figuras, elas não são fixas, né? Pode ser até que o paciente, às vezes, traga um mesmo elemento, né? Igual eu falei aqui de um exemplo. Mas sempre o modo como ele vai trazer vai ser diferente, né? Trouxe até aqui um exemplo do filme, assim, que mostra algo assim que a gente mostra, que a gente muda de figura muito rápido, né? Então, tem uma cena ali que o Andy ele tá comendo e aí ele vê que tem uma larva no meio da comida, aquela coisa assim nojenta, e ele olha e tira assim, com uma cara de nojo. E aí ele fica assim, o que eu faço com isso? Aí o outro senhor que também estava lá e que também era prisioneiro, ele fala, nossa, isso parece delicioso. Só de errar isso, às vezes a gente já estranha, tipo assim, meu Deus, o que é isso? Aí ele vai e depois ele mostra que ele estava com um passarinho, né? E ele alimenta o passarinho. Então, isso mostra mudanças de figura ali numa cena muito curta. Então, enquanto ele estava comendo, ele viu a larva, a figura foi a larva. Tipo, nossa, que coisa nojenta aqui no meio da minha comida. Depois, às vezes, o que virou figura foi o comentário dele. Tipo assim, nossa, que coisa deliciosa. Como assim alguém achar delicioso comer uma larva? É incomum, né? E aí depois ele vai e alimenta o passarinho e a gente entende, não, então ele estava pegando a larva para alimentar o passarinho. A figura já mudou, a gente já atualizou. Então, as figuras, elas são muito dinâmicas, elas se atualizam constantemente. Então, eu aqui falando com vocês, eu percebo que eu estou com sede, aí eu venho aqui e eu bebo água. Aí meu foco já não vai ser mais falar, vai ser beber a água. Então, minha figura já mudou, né? Já me atualizei. Então, as figuras, elas têm essa dinâmica. Constantemente a gente se atualiza. E também... Ô, Débora. Pode falar. E é interessante assim, é delicioso para quem, né? Porque Sim. o que ele falou, parece ser delicioso, ele entende que é para, assim, como se ele que fosse comer a larva, né? Só que ele estava falando no passarinho, né? Então, assim, o quanto que realmente muda a visão dele, né? Sim. Nesse sentido, né? Sim, é delicioso para o passarinho, né? Exatamente, para ele não, mas para o passarinho. E no próprio processo terapêutico, né, a gente consegue perceber essa dinâmica, né? Isso, inclusive, é uma pergunta que às vezes a gente faz, né? Isso que você está falando é gostoso para quem? De quem que você está falando? Porque tem coisa que a gente acha que o paciente está falando dele, mas às vezes ele está falando de outra pessoa. Então, são perguntas que a gente faz. Isso aí, você está falando é para quem, né? E as figuras, elas também são dinâmicas enquanto conteúdo de sessão, né? Então, a partir do momento ali que o paciente, a gente olha para essa figura e a gente entende ali essa percepção, quando o paciente se atualiza, então aquela figura, ela se torna fundo para que uma outra figura emerja. E aí o paciente, ele se atualizou e agora a gente pode olhar para outras coisas. Até por isso que a Gestalt terapia é uma abordagem que a gente fala que é uma abordagem não diretiva, né? A gente não direciona os nossos atendimentos. Por quê? A gente entende que nem sempre a figura que a gente quer trabalhar é a figura do paciente, é o que ele precisa trabalhar ali. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo na primeira vez que eu atendo uma pessoa, assim, olha,
Hoje a gente falou sobre esse assunto, né? Você falou que você buscou acompanhamento por esse motivo, mas a gente não precisa falar sempre sobre isso, né? Você que vai trazendo os conteúdos das sessões. Então, pode ser que na próxima sessão a pessoa já venha diferente, a pessoa já queira falar de um outro ponto, né? Então, as figuras, elas não são fixas, elas sempre se atualizam, né? Sobre esse conceito, figura e fundo, alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Tudo certo? Então, vamos seguir. Tem um outro princípio também da psicologia da Gestalt, que é o princípio da pregnância, ou da boa forma, né? Pode ser identificado na noção de ajustamento criativo da Gestalt terapia, que se refere à capacidade de ajustar-se ao ambiente. Então, esse princípio, né, que a Gestalt terapia traz para fundamentar a sua abordagem, é um conceito muito importante até para a gente entender, compreender funcionamentos que talvez não sejam saudáveis, né? A questão do paciente, por exemplo, não se atualizar, né? Eu estava até revendo alguns encontros que a gente teve do Cine Gestalt, teve um que a Ana Celi trouxe, que ela falou sobre ajustamento criativo, né? E aí ela falou sobre ajustamento criativo funcional e disfuncional. O funcional é aquele que realmente ele cria, né? Ele realmente pensa em formas novas, criativas de se atualizar. O disfuncional é quando ele não se atualiza, é quando ele continua utilizando de uma mesma forma, digamos assim, para lidar com as coisas, mas que não ajuda, não atualiza, não facilita, não contribui em nada, né, para o processo. Então, isso que a gente percebe como um ajustamento criativo disfuncional, né? Porque ele não está criando nada novo e também não está ajudando a pessoa de alguma forma, né? E por isso que é muito importante essa questão da atualização, né? Como é que a gente pode perceber, inclusive, no filme, para ficar um pouco mais claro? Tem uma cena, essa cena, assim, esse filme tem várias cenas, assim, muito marcantes, mas eu gosto muito dessa cena, assim, que acho que é a primeira vez que a gente vê, assim, o Andy se mostrando, né? Então, eles estavam ali colocando um produto ali no teto, né, da prisão para impermeabilizar, alguma coisa assim. Estavam trabalhando, os presos, e enquanto isso eles estavam escutando o que os policiais estavam conversando, tinha um policial lá que ia levar um prejuízo de $35 mil, alguma coisa assim. E aí, nesse contexto, né, o Andy, ele vê ali uma possibilidade de ele falar coisas que eram no conhecimento dele, da área dele, de alguma forma ali se aproximando dos policiais, que até se tornou ali um meio dele começar a trabalhar na prisão, ajudar as pessoas através do conhecimento que ele tinha, mas também se tornou uma forma dele se aproximar dos companheiros dele de prisão, que até então ele estava mais isolado, mais na dele. Então, essa foi uma forma muito criativa que ele se atualizou. Ele utilizou ali do conhecimento dele, ele poderia simplesmente não ter falado nada, mas ele usou o conhecimento dele ali para ajudar aquele policial e, ao mesmo tempo, né, teve aquele momento ali marcante com os companheiros deles, eles bebendo uma cerveja depois de um dia de trabalho e, pela primeira vez em anos, eles se sentiram homens livres, né, depois de tanto tempo ali na prisão. Então, foi uma forma que o Andy ele se atualizou ali na situação, né? Ele estava ali na prisão, ele não iria sair dali, não tinha uma noção, previsão de quando ele poderia sair, mas ao invés dele se cristalizar, né, nesse lugar de não vou sair daqui, não tem nada que eu possa fazer, ele buscou formas criativas de lidar. E não só isso, né? Ele mostra muitos ajustamentos criativos, tanto dele para a fuga dele da prisão, como tudo que ele proporcionou ali, os avanços ali educacionais, né? Dele ampliar a biblioteca, dele trazer livros, dele ensinar outros detentos a serem alfabetizados, a aprenderem.
Então, ele usou realmente o conhecimento dele para se atualizar no contexto em que ele estava, né? Então, tudo isso é muito interessante. E ganhou confiança, né, Débora? Sim. Eu acredito que a fuga dele também tem muito a ver com isso, né? Dessa mudança que ele conseguiu fazer no ambiente de olhar para ele, né? Como uma pessoa de confiança, como uma pessoa que, por exemplo, não faria isso, né? Sim, sim. É verdade, Sara. Desse ponto, antes da gente passar sobre esse conceito da pregnância, né, da boa forma, do ajustamento criativo, alguém quer falar mais alguma coisa? Não, tudo certo. Então, outro princípio é o princípio do fechamento, né? Esse princípio se refere ao fato de que figuras completas são mais facilmente percebidas, razão pela qual tendemos a fechar ou completar figuras que na realidade estão incompletas. Então, é quando a gente ele tem essa percepção de que as coisas são de um jeito, mas não necessariamente elas são, né? Até coloquei aqui um cuidado para se ter na psicoterapia, observar-se sobre essa questão do princípio do fechamento. Tanto do que o próprio paciente diz, né, que assim, às vezes a gente lê ali o que o paciente está falando, tipo assim, isso que ele está falando é uma vivência de luta, é uma vivência sim, e às vezes é muito diferente do que a gente imagina. Então, se a gente já fecha ali o que o paciente traz, um conteúdo que ele traz, às vezes a gente pode ter percepções erradas, né? Então, a gente tem que ter um cuidado para não completar algo que às vezes o paciente não trouxe. Às vezes, se alimentar de uma hipótese que não é realmente o fenômeno. Então, o que a gente tem que ficar ali é com o fenômeno, pelo que se apresenta. Não tirar conclusões sem a gente ter certeza, né? A Márcia. A primeira vez que participei, achei muito interessante, um aprendizado. Que bom, Márcia. E às vezes o próprio paciente tem, assim, às vezes, conclusões sobre as coisas, né? Tipo, de às vezes, eu vou usar um exemplo aqui que às vezes aparece muito para mim, falar que uma pessoa é tóxica, sabe? Comenta assim, que fulano é tóxico. Fulano é tóxico por quê? Aí a gente vai compreender o que aquela pessoa está trazendo desse conceito tóxico, mas que às vezes depois ali na terapia, observando aquilo que a pessoa traz como tóxico, ela às vezes pode tendo outras percepções sobre aquela pessoa, e a gente vê assim, nossa, eu fiz um fechamento, eu fiz uma conclusão, que não necessariamente é isso, que às vezes eu estava tendo uma interpretação das coisas que não são, né? Então, isso é algo que aparece muito na terapia e que a gente precisa estar atento, né? Vou trazer aqui também mais exemplos para ficar mais claro, né? Bom, quero que vocês digam a primeira coisa que vocês veem nessa imagem. A bola. Uma Débora, eu bola. vejo. A primeira coisa é uma bola. Uhum. Quem mais? Márcia, não ligou o microfone. Sim. Mesmo não tendo risco da bola, visualmente é a bola. Sim. A Adélia já falou, figuras geométricas. Para mim é bola também. Bola, né? Esse é o princípio, né, que a gente está falando aqui, da gente completar a figura, mas não é. Se a gente vê que não tem nem linhas, né? A gente pode ter essa interpretação aqui de que é uma bola, mas é igual a Adélia falou aqui, são figuras geométricas, são pentágonos, não sei. Se a gente for olhar aqui separadamente, não formam uma bola, não fecham uma bola. Mas às vezes a gente pode ter essa percepção, né? Então, nem tudo que parece realmente é. Então, esse princípio para a gente olhar isso também. A Jussara comentou aqui, quando falam que alguém é narcisista, sempre aparece. E o que é para o cliente, né? Então, são coisas que aparecem muito na clínica, né? Falas, assim, dos pacientes, e que a gente, junto com o paciente, vai investigando. Tá, mas e aí? Me explica um pouco mais. O que você está dizendo de narcisista? O que é narcisista para você? O que essa pessoa está trazendo como narcisista?
Não, principalmente que está em alta, né? Narcisista do TikTok, né? Então, todo mundo é narcisista. Você está convivendo com narcisista, o relacionamento é com narcisista, e você é narcisista, né? Porque muitas vezes até é a própria pessoa que é o narcisista da relação, né? Sim. Uma que também aparece muito, assim, para mim, não sei para vocês, pessoas que suspeitam de TDAH. Aí sempre, quando é de si, geralmente é assim, nossa, não, deve ter algum TDAH, deve ter alguma coisa assim. E a gente vai investigar, e às vezes é tipo simplesmente uma desorganização que a gente, em processo terapêutico, vê que tem outras formas ali da pessoa se reorganizar, e que às vezes realmente não é TDAH, às vezes pode ser, mas às vezes não é, né? Então, às vezes, a própria pessoa tem essa visão de si mesmo, né? De achar que é uma coisa e às vezes não ser, né? Eu acredito que, assim, por conta da quantidade de informação que se tem hoje, né, eu sempre brinco muito quando alguém fala assim, eu acho que eu tenho tal coisa de transtorno, eu falo assim, nossa, se a gente for olhar no DSM, não tem ninguém que não tenha, né? Se a gente abrir o DSM, todo mundo está encaixado lá, de alguma forma. Né? Então, assim, vamos pensar nisso direito, né? Antes de acolher isso como seu, né? E é como você falou, assim, se for, eu acredito, e eu sempre falo assim, olha, se for, é muito libertador você entender que né? Igual eu estava atendendo uma cliente que ela estava assim, com vários, assim, ela veio como se ela tivesse com uma pasta entupida de eu sou bipolar, eu sou borderline, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê. Eu falei assim, tá, vamos olhar direito para isso tudo. E aí, né, durante o processo, eu falei assim, até falei para ela se ela não gostaria de fazer realmente uma avaliação, porque isso aí era assim, cada psiquiatra que ela ia falava que ela era alguma coisa. Né? E aí ela foi atrás de fazer uma avaliação, e na verdade ela teve uma avaliação de autismo. E aí isso, assim, mudou a questão de medicação, mudou a questão dela olhar para todo, assim, olha, como foi o meu funcionamento uma vida inteira, o quanto foi sofrido lutar com relação a essas questões, essas divergências que tem no autismo, né? E que, querendo ou não, acabou camuflado, né? E trazendo todas essas outras coisas, assim, de TDAH, de bipolaridade, de não sei o quê. Então, assim, hoje foi libertador ela saber disso, né? E, assim, eu falei, a ideia de você ter o diagnóstico é muito no sentido de você entender como é o seu funcionamento e você ir atrás de melhorar algumas coisas, potencializar outras, porque, né, sempre tem alguma coisa que é muito potente. E, assim, o quanto que você conseguir fazer o cliente olhar para isso de uma forma diferente, né, ajuda tanto, né? Hoje, assim, eu vejo, ela começou comigo no início do ano, e a gente até fez um fechamento essa semana, assim, do ano, né? E ela muito feliz e muito grata, assim, porque vinha de um sofrimento tão intenso, sabe? Que até essa questão da intensidade a pessoa consegue regular melhor, né? Sabendo como é o seu funcionamento. Sim. Claro que a experiência de cada pessoa é única, né? Mas compreender dá a pessoa uma direção, né? Uma possibilidade dela saber, ok, agora que eu sei que isso faz parte de mim, o que eu faço com isso? Como é que eu vou me atualizar? Seja buscar recursos para lidar com as dificuldades que eu tenho, né? Então, descobrir essas coisas da possibilidade, né? Desse enriquecimento da pessoa saber o que eu posso fazer com isso, né? Então, esse ponto que você trouxe, Jussara, também é muito importante, né? E por isso que a gente tem que buscar as formas corretas da gente compreender as coisas, não reduzir ali só a minha visão, igual a gente está falando aqui do princípio do fechamento, né? Não reduzir só a minha visão inicial, mas às vezes buscar outras formas de compreender o que realmente é isso, o que realmente está acontecendo comigo, quem que eu devo buscar, inclusive, para me ajudar a ter esse olhar, a compreender aquilo que eu não estou compreendendo sozinho, né? Então, por isso que o acompanhamento terapêutico é tão importante, por isso acompanhamento médico, medicamentoso quando necessário, né? Também é muito importante. Então,
tudo isso faz parte para a gente ter uma compreensão mais ampla e mais completa, né, sobre as coisas, e não reducionista, né? Acho que esse ponto aqui que a gente fala desse princípio é para a gente não ser reducionista com coisas sem a gente realmente compreender o que realmente é, né? E até trazendo uma parte assim, do filme que eu acho que dá para a gente olhar para essa questão do princípio do fechamento, é sobre como que o Andy chega na prisão. Então, eu acho essa cena muito interessante. Desce ali o caminhão de ônibus com os novos detentos, e os detentos antigos estão ali, olhando quem está chegando e fazendo suas apostas, fazendo ali já seus pré-julgamentos, né? Então, as apostas que eles estavam ali, a aposta era cigarro, né? Mas a aposta era quem que vai apanhar na primeira noite. Então, eles olhando ali a visão de quem chegava na prisão, essa era a leitura que eles tinham, né? E é muito interessante ver o Red falando, ele que acaba sendo o narrador ali do filme, né? Ele fala assim, nossa, a primeira vez que eu vi o Andy, ele não me surpreendeu. Um cara alto, magro, cabisbaixo, parecia fraco, não me impressionou. Minha aposta foi nele. Apostei que ele que ia apanhar na primeira noite, né? Então ele fez um fechamento, ele fez uma leitura do que eram ali características que ele percebeu no Andy e concluiu isso. Ele é um homem fraco, ele não vai aguentar aqui ficar na prisão, ele vai apanhar. Essa foi a conclusão que ele teve. E ele foi se surpreendendo ao entrar em contato. A partir do momento que ele foi conhecendo o Andy, foi vendo a força que ele tinha, a coragem que ele tinha, foram desenvolvendo uma amizade, né? Então, isso é muito interessante. Então, como muda o nosso olhar a partir do momento que a gente realmente entra em contato, a partir do momento que a gente realmente conhece, né? E por isso até que a gente tem que ter um cuidado com os nossos pacientes também, né? Não ter ali pré-julgamentos, pré-concepções, né? Sem realmente conhecer. Então, esse é um movimento que a gente precisa ter também na nossa clínica, né? Sobre esse princípio do fechamento, alguém lembra de alguma outra cena? Alguém quer falar mais alguma coisa desse ponto? Não? Vamos seguir. Oi, Razanita. Quando eu comecei a assistir o filme, você me lembra aí, porque às vezes eu posso estar confundindo os filmes, né? Tá bom. Ele foi julgado, né, no filme. Uma das cenas que me chamou assim, a atenção foi o juiz. Não sei se isso realmente aconteceu. O juiz ter dito para ele que ele era um assassino frio. Uhum. Tem essa cena, não tem? Eu não sei se é o juiz ou era advogado, mas eu acho que é uma pessoa mesmo que falou isso. Uhum. Virou para ele e disse que o fato dele ter atirado, né, recarregado a arma, aquela coisa toda, e o juiz virar para ele, no caso, eu trouxe mais para o nosso dia de hoje, né, que o juiz, uma pessoa que está ali, na hora que eu vi a cena, né, eu falei assim, nossa, por que o juiz disse para ele que ele era um assassino frio? Teve uma fala do juiz, assim, que para mim e para os dias de hoje, o juiz jamais deveria trazer as suas impressões a respeito. Ele só lê o resultado da sentença, né? Então, aquilo me chamou muita atenção. Nossa, e isso lá naquela época, claro. E hoje, o avanço, né? Que você não deve expor nenhum tipo de julgamento a respeito. E a outra cena nessa hora aí que você falou, que os presos faziam o levantamento de quem ia levar a primeira surra, né? Eu achei interessante, foi o olhar do Andy para o sistema, né? Para a estrutura prisional. Aquilo me chamou muita atenção quando ele entrou e a imagem, né, foi de todo aquela entrada dos vitrais, assim, ele olhando tudo aquilo. Eu falei assim, é interessante que ele está observando todo o espaço, muito sutilmente, né? E quer dizer, ali também já me prendeu para continuar assistindo o filme, porque ele estava observando o espaço prisional, né? Então,
já dali eu fiquei atenta a esse olhar dele, né? E essa dúvida que ficou, que ele disse que não matou ninguém, mas ele não recordava, né, por causa da bebida. Então, essas cenas foram me amarrando, sabe? Para Aham, poder, porque eu nunca tinha assistido o filme, então eu fiquei ali, sim. o que vai acontecer, né? Foi Uhum, isso. Eu sim. acho interessante essa parte do juiz, Aham, trazendo para os dias de hoje, né? sim, sim. E que faz todo sentido com esse conceito que a gente traz, né, do fechamento, porque foi uma leitura ali que o juiz fez da situação, que nem cabia, igual você falou, não cabia ele expressar ali opiniões, julgamentos sobre a pessoa, né? E que não dizia com a verdade. A gente descobre, né? A gente percebe que não foi ele que tinha matado realmente a esposa e o amante, né? Então ele fez ali um fechamento, uma leitura do que a pessoa apresentou como provas para o caso e o que ele interpretou ali da imagem do Andy, né? Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter enquanto terapeutas, né? Quantas vezes a gente não expressa coisas que, na verdade, são pré-julgamentos, né? Tem até um outro conceito que a gente fala na Gestalt terapia, que é epoquê. A gente tem que suspender, né, os nossos preconceitos, as nossas preconcepções, para que a gente realmente entre em contato ali com o outro. Né? E assim, Débora, o advogado foi muito bom, porque ele conseguiu trazer o Uhum. juiz todo, e acho também, né, o júri Sim, popular ali para a sentença, né? sim. Convenceu as outras pessoas também, né? A gente percebe isso. Verdade, não tinha pensado nessa cena, nesse conceito, mas foi perfeito. Obrigada, Roseli. Foi a primeira coisa que me veio ali na hora. Uhum. Uhum. Bom, de conceitos, né, foram esses que eu quis trazer para a gente olhar hoje, mas algo que a gente percebe assim no filme e que a gente pode também perceber na nossa prática é como o outro ele nos ajuda a ter novas percepções, né? Então, Márcia, quer falar? Pode Eu, falar. eu queria comentar uma parte que Uhum, geralmente quem está no sistema prisional é, geralmente não tem muito, né? Mas ele trouxe quando ele fala para o colega dele sobre a esperança. uhum, E ele pega e compartilha, que inclusive estava dentro do planejamento dele, e que quando ele sai dali, aonde ele poderia encontrá-lo. uhum, E que poderia alimentar com a esperança. E o colega dele não tinha esse olhar. Tanto é que ele demorou, depois que ele saiu, para poder ir até o local onde ele tinha dito. uhum, sim. Era sobre isso que eu queria comentar. E a gente vai falar dessa cena agora. É mesmo? Então, é sobre esse olhar que... e comentando sobre o juiz, Sim. hoje ainda a gente vê os erros que tem do juiz, né? E assim, um índice grande de pessoas que estão sendo presas injustamente, né? E ficam, às vezes, 4 anos. Os últimos que eu vi foi assim, tipo, 5 anos na cadeia, né? Então, é bem complicado sobre esse olhar, quando o juiz tem um olhar somente condenatório. Uhum, uhum, sim. Eu acho que no próprio filme a gente vê muito isso, né? Assim, o Andy, não sei se ele ficou 20 ou 30 anos, né, preso. Então, olha quanto o erro prejudica toda uma vida, né, de uma pessoa. Então, tudo isso é muito sério, né? Então, essa questão de percepção que a gente está falando aqui é um cuidado realmente muito grande que a gente precisa estar atento, né? Mas esse ponto, né, que a Márcia já foi adiantando aqui da cena que eu queria trazer, assim, para a gente já ir quase caminhando para o final, né? Mas de como que o outro nos ajuda a ter novas percepções sobre
aquilo que a gente está vivendo, né? Antes até de comentar sobre isso, né, a gente percebe, assim, como que, dependendo do ambiente e dependendo das relações, isso é muito mais difícil, né? Às vezes isso não é possível. Pensando naquele personagem, o Brooks, né, que foi um senhor que ficou 50 anos preso, né? E aí, quando ele foi solto, ele entrou em desespero. Ele quase machucou ali um amigo dele na prisão para ele voltar para ficar na prisão, porque a prisão era tudo que ele conhecia, né? Então, foi difícil para ele entrar em contato com algo novo, com sair dali. Ele não conhecia nada do mundo novo. Ele fala assim: nossa, quando a última vez que eu vi um automóvel eu era um menino, agora eles estão em todo lugar, né? O mundo aqui gira muito rápido e ele não consegue se adaptar a esse novo, né? Tanto que ele tira a própria vida, né? Então, o que a gente vê ali no filme, né, é muitas possibilidades, como olhar ali, às vezes, para as potencialidades mesmo que às vezes a gente não perceba no contexto, no ambiente, mas que para algumas pessoas vai ser mais difícil, né? Para algumas pessoas o contexto, as relações não favorecem isso, e a gente precisa também entender isso, a gente não pode deixar de olhar o campo também, né? A gente teve o nosso encontro de teorias de campo, né, que a gente precisa considerar isso, então a gente também precisa considerar essa questão. E o que a gente percebe ali no filme, Rosanita, quer falar? Não, eu só ia fazer o comentário que no Setembro Amarelo, da fala do colega, né, me Aham. veio nessa cena o outro filme, né, que é Sim. a possibilidade da impossibilidade que o senhorzinho acabou fazendo essa escolha, né? Então, quando eu estava assistindo, me veio esse filme de setembro, né, que a gente discutiu aqui. Aí você olha, ele escolheu a impossibilidade, né? Trouxe ela como uma possibilidade. Era Sim, isso. foi o que ele viu, né? Foi o caminho que ele encontrou para lidar com o sofrimento dele, né? E o que a gente percebe no filme, né, nessa amizade do Andy com o Ed, é como as relações elas são potência na vida do outro, como as relações elas têm essa possibilidade de transformar, porque o que a gente vê na fala do Ed era também muito esse olhar que ele fala essa palavra que eu acho muito interessante, né? O Andy falando sobre seus planos de sair, sobre como ele gostaria de morar numa cidadezinha no México, ele falando como ele se via fora dali, e o Red falando assim, não, eu acho que eu já sou um homem institucionalizado, né? A gente tem que olhar aqui dentro essa é a verdade, essa é a sua realidade, né? Então, ele voltado para esse olhar para si, né? E ele fala, inclusive, do Brooks, né, nesse sentido. Não, o Brooks, ele foi institucionalizado, né? Ele não conseguiu enxergar outras possibilidades além daqui. E ele se viu também em alguns momentos dessa forma, né? Tanto que quando ele sai, ele se questiona um pouco isso. Ele, inclusive, refaz ali os passos do Brooks, né? Ficou ali no mesmo lugar que ele tinha sido hospedado, o mesmo trabalho, enfrentou dificuldades ali similares, ele se questiona, né? Mas o que é potente nessa relação dos dois, né? Tem essa frase que eu gosto demais, que aí o Andy fala, ocupar-se de viver ou ocupar-se de morrer, né? Então, eles estavam no mesmo ambiente físico, né? Mas a percepção que eles tinham era diferente, né? O Andy, ele escolheu se ocupar de viver, né? Ele estava ali naquele lugar, mas ele não queria continuar naquele lugar. Ele utilizou de estratégias, ele se ajustou criativamente para que ele pudesse estar em outro lugar. Então, ele ocupou-se de viver, né? Ele ocupou-se de fazer o que era possível para sair daquele lugar, né? E ele poderia ter escolhido ocupar-se de morrer, que era o movimento ali da maioria dos presos, né? De simplesmente, a gente está aqui, não tem o que fazer, então é isso. Então,
o que que a gente escolhe se ocupar, né? Acho que esse é um ponto, assim, que esse filme faz a gente se questionar. E foi um questionamento que o Andy propôs ali pro Red, né? Dele se questionar de como é que ele estava se ocupando. E aí esse ponto foi tão significativo, né, pro Red, que no final ele repete essa mesma frase, né, de ele ter escolhido ocupar-se de viver, né? Então, por mais difícil que foi ali a adaptação no mundo novo, ele falou assim, não, ainda tem aqui um caminho, uma possibilidade, né? Eles até tinham falado dessa possibilidade de mandar deles trabalharem juntos, morarem naquela cidadezinha, ele poder ser o homem que arruma as coisas para ele, como ele era na prisão, mas agora no mundo fora da prisão, né? Então, ele se atualiza, né? O Red se atualiza. A gente não sabe como é que seria a história se ele não tivesse conhecido o Andy. Como é que seria aqui o final do Red? A gente não sabe. Mas essa relação dos dois possibilitou que ele se atualizasse, possibilitou que ele tivesse percepções diferentes sobre o mundo lá fora, sobre o que ele poderia fazer, né, quando ele saísse da prisão. Isso é algo que também acontece no processo terapêutico, por isso que eu acho tão bonito, né, essa profissão, essa jornada que a gente tem de estar do lado do outro, porque não é nada magnífico que a gente fala ou que a gente faça que transforma, né, o paciente. A gente não tem esse poder, mas é a nossa relação, né, as trocas que a gente tem que proporcionam ao paciente o crescimento, às vezes ele olhar para as coisas de jeito diferente, e o quanto a gente também não é transformado e a gente não muda o nosso olhar com os nossos pacientes, né? Então, são relações que transformam, né? Então, acho que esse ponto, né, apesar de não ter um conceito específico disso, mas acho que a psicologia da Gestalt, ela nos faz olhar para esse ponto também, né? Que as nossas percepções, elas podem ser atualizadas, né, a partir das nossas relações, do contexto e do ambiente também que a gente está. Né? Sobre esse ponto, alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, então, já fechando, essas foram as referências que eu utilizei, né, para esse nosso encontro de hoje, o livro Gestalt Terapia, Refazendo um Caminho, do Jorge Ponciano, e também o livro 1 da coleção de Gestalt Terapia, da Lilian Mer Frazão e da Karine Fukumitsu. Tem esses livros em PDF, quem quiser, eu posso mandar lá no grupo, tá? Se vocês quiserem conferir. São livros muito bons para a gente ter noção justamente do que a gente falou em todos esses encontros das bases da Gestalt. Então, são livros mais introdutórios para a gente compreender o que compõe a Gestalt terapia. Então, eu tirei ali as partes, né, que falava da psicologia da Gestalt, mas dá para você compreender de tudo que a gente falou aqui nesses últimos encontros. E é isso, gente. Muito obrigada. A Márcia, se puder compartilhar este primeiro livro, certo? Eu vou compartilhar os dois lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? A gente ainda tem alguns minutinhos. Alguém quer comentar de alguma cena ou quer comentar sobre teoria, alguma coisa que chamou a atenção? Vou começar, Débora. Vai lá. Não, eu quero agradecer inicialmente, né? Poxa, como é rico esses encontros, né? Eu fico triste quando não consigo participar, mas assisto os filmes e, assim, esse filme para mim, a palavra ali, né, que era esperança, né? Ele teve que esperar para poder trilhar esse caminho, né? Essa palavra esperança, ter que esperar, foi importante nesse momento, né? Porque eu fiz uma cirurgia e estou tendo que esperar o tempo dos efeitos do corpo, né? E ali também trouxe outra coisa, a questão do interno e do externo. Eu fiquei assim, pensando dessa forma, sabe? Você está dentro de um lugar com aquela rotina e aí que você sai para fora, né? Como que você precisa
tá preparado para essa saída, né, para o mundo lá fora, né, que às vezes a gente fica Sim. muito cristalizado ou dentro de si mesmo ou travado em algumas questões. Então, esse filme me trouxe muito isso, né? E esse olhar de esperança, né, de que o Andy trouxe o tempo todo ali nas ações dele, que é assim, a relação que ele construiu. Eu vi muita relação, né, com os policiais. Até me trouxe assim, talvez essa relação com o chefe do presídio, se esse chefe não tivesse tido a ação que teve com ele, né, que também acontece no nosso dia a dia, que às vezes nos dói, porque ele ficou 2 meses dentro de uma solitária, fez com que crescesse dentro dele mais ainda a vontade de sair do lugar. Então, nas nossas relações diárias, né, como profissional e com os pacientes, às vezes a gente tem que agir, ter ações mais firmes e também dar conta disso, né? Enfim, amei o filme, gostei muito, estou digerindo ele até hoje, e acho que vou levar por muito tempo, e agradecer as colegas, que eu já conheço algumas daqui, né? E a você, Débora, muito, muito, muito bom ter conhecido o Cine Gestalt. Acho que é o segundo ano, né, que nós Isso, estamos aqui, né? É sim. maravilhoso. Muito obrigada, tá? Agradeço muito. E tive a Obrigada. oportunidade de te conhecer, né? Por um acaso. Sim, nossa, foi muito bom. Estive lá em Obrigada mesmo. Pirinópolis. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rosanita. Eu queria agradecer também, Débora, que eu acho esse seu projeto muito legal, muito incrível mesmo. E assim, é de uma clareza, né? Assim, ajuda muito a entender todas as teorias, né? Tudo que engloba a Gestalt terapia, né? E é bem isso, assim, quando você colocou agora no final, né? A questão da relação, eu até anotei assim, a terapia, a relação terapêutica. O Sim, quanto que ela é terapêutica, né? E o quanto que ela cura, né? Assim, e amplia, né? Então, é só agradecer mesmo, fico muito feliz, participei no início do ano, consegui participar mais, agora esse segundo semestre ficou mais complicado, mas sempre que eu posso estou aqui, sempre divulgando também para você, porque eu acho que é um trabalho que tem que ser divulgado, sim, que é muito legal. Parabéns, tá? E vamos junto, o ano que vem estamos juntos aí, tem vários filmes que eu queria, depois eu vou até te indicar, assisti um ontem, chama Randeless, que é muito legal, tá no Prime, se alguém puder assistir, é sobre uma história verídica de um rapaz que fez um assassinato em série lá nos Estados Unidos e depois se matou, mas aí o filme é sobre o pai, né, sobre as consequências que causou na família, então é muito legal, tá bom? Obrigada a todo mundo aí também pela companhia nesse ano. obrigada, Jussara. Obrigada a vocês pelo carinho e obrigada também pelas contribuições. O que eu mais gosto do Cine Gestalt é isso, assim, a gente ir construindo esse conhecimento em conjunto, né? E essa parte, assim, da relação, ela é muito enriquecedora, né, Jussara? Eu até lembrei, assim, de uma conversa que eu tive com uma amiga que também é psicóloga, né? Ela falou assim, gente, nossa, teve uma sessão que parece que foi tão incrível. A gente chegou no final, assim, em êxtase. Eu fiquei assim, gente, o que aconteceu aqui? Como é que a gente chegou lá? Eu não lembro o que eu fiz, o que aconteceu. Eu falei para ela, você estava com essa paciente, você estava com ela, você foi junto com ela, você caminhou junto com ela. E é isso, né? Assim, não é nada mágico que a gente faça, é simplesmente a presença, né? O estar do lado dessa companhia. Isso em si já é transformador, né? E a Gestalt nos dá essa liberdade, né? Sim. Assim, eu também estou fazendo a especialização em Gestalt, e assim, o quanto que é rico essa questão de deixar a gente ser quem a gente é, né? Dar essa liberdade eu mesmo, no começo, eu ficava muito presa, assim, tentando saber o que eu tinha feito, que tinha a ver com a Gestalt. Na hora que eu simplesmente falei assim, não, eu tenho só que estar aqui, sabe? Quando eu entendi, eu tenho só que estar aqui, aí depois, na hora que você vai fazer um prontuário e tudo, é que você consegue ter, olha, isso daqui é Gestalt, isso daqui eu fiz, isso aqui é uma técnica,
né? Então, o quanto que isso fica livre, assim, o quanto que isso fica mais tranquilo, né? Da gente conseguir realmente se enxergar Gestalt terapeuta, né? Acho isso é Eu que faz a enxergava, diferença. eu enxergava como algo mágico. O É, que está acontecendo exatamente, aqui é uma sensação exatamente. muito boa e genuína, assim, um negócio que não Sim, tem como você transformar em palavra, né? sim, sim. E é isso, assim, a questão de você ficar preso na teoria, tentando achar o que você está Uhum, fazendo da teoria ali, é o que sim. te tira do set, né? É o que te tira da Uhum. relação. Né? E aí, quando você realmente deixa acontecer e está ali presente mesmo, como que é o que a teoria nos pede, né? A gente consegue fazer muito mais. Porque, assim, a teoria a gente tem que ter esse conhecimento, esse embasamento, né, para o nosso trabalho, mas ali no nosso, com o nosso paciente, a presença é tudo, né? A Jussara até tinha falado assim, não é só estar com o cliente, não, só não, é muita coisa, é tudo, né? É tudo estar ali com o nosso paciente, né? Pensando que, assim, às vezes em outro contexto, a pessoa não tem espaço de fala, não tem abertura. Então, às vezes, presença é tudo que a pessoa precisa, e é tudo que a gente precisa também oferecer para o nosso paciente. Então, não é pouca coisa, é muita coisa. A Adélia falou aqui, fechando com chave de ouro, este filme é um primórdio. Obrigada. Obrigada, Adélia. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente fechar essa gestalt? Eu vou comentar, assim, que foi a primeira vez que eu participei, e nunca tinha jeito de participar, e eu sempre permaneci no grupo, porque eu falei, uma hora vai dar certo, né? E veio um momento, assim, muito particular, muito interessante, porque, assim, é que nem a Rosanita passou por um processo, eu também passei por um processo, e, inclusive, no meio de psis, então, assim, e quando eu assisti esse filme, e que eu falei assim, gente, que incrível, eu quero estar, eu vou fazer de tudo para estar nessa reunião. E aí, estando aqui, eu percebi o seguinte, uma coisa que eu assim, estava precisando, que é assim, é um acolhimento entre psis, Uhum, né? Porque, às vezes, é, falta isso, às vezes, até no mercado, sabe? sim. Assim, uma nuance, coisas pequenas, né? E eu senti isso aqui nesse grupo, sabe? Que coisa incrível. Comentário aqui da Jussara, né? Achei incrível. Tanto é que eu falei assim, acho que eu vou até marcar uma terapia com ela, sabe? Assim, parabéns por esse projeto, Débora, que você nunca pare, né? E assim, trazer conhecimento, trazer, além do conhecimento, né? Trazer esse olhar humano que você tem, né? E dar oportunidade para que as pessoas possam dar o seu olhar, como eu dei, as meninas deram, né? E obrigada. Eu que agradeço, Márcia. Primeira vez que você veio, né? Inclusive, seja muito bem-vinda. A gente tem, inclusive, a gravação dos outros encontros, depois, se você quiser ver no YouTube, né, que você pode assistir os anteriores, que a ideia do projeto foi bem nesse sentido de trazer vários olhares, né? Não são todos os encontros que eu conduzo, né? Chamei pessoas diferentes para trazer análises, porque a minha visão de Gestalt é essa, né? Que não é uma visão única, não é uma visão reducionista, né? Sim, Porque seria um olhar só, se fosse eu falando todo encontro. Mas sim, eu trazer vou pessoas querer, sim. diferentes é isso, é possibilitar outros olhares, né? Para a nossa abordagem. Você ia falar mais alguma coisa? Eu só finalizei agradecendo. Excelente final de ano a todos e com certeza o ano que vem estarei junto com vocês. Ai, que ótimo. Obrigada, Márcia. Bom, deixa eu só parar aqui a nossa apresentação.